Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos vocês. Que Deus venha abençoar vossas vidas grandemente. Meu nome é Marcelo Santana. Desde já quero pedir a todos vocês que assistem esse vídeo, que venham se inscrever no canal, deixar aí o seu like, como também apertar o sino da notificação, para que quando nós produzir novos vídeos, você venha a ser notificado. Fazendo assim, você vai estar me ajudando a pregar a palavra de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o verso 19 em diante. Mas o texto-chave que nós vamos aqui comentar é o versículo 22. Verso 19 em diante está escrito: Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Verso 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Verso 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É uma verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, que aqueles que ouviram a sua mensagem e passaram a seguir o nosso Senhor, assim como o ministério do nosso Senhor Jesus, foi um ministério confirmado debaixo de perseguição, de raiva, de fúria, de ira e de traição em toda a sua trajetória no seu ministério terreno, não é diferente com aqueles que passam a seguir Jesus. Aqueles que passam a seguir Jesus sofrerão consequências terríveis, às vezes até mesmo a morte, por amar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, sai de cidade em cidade pregando a palavra de Deus. E nas cidades por onde eles estão passando, anunciando o evangelho de Cristo, vidas são impactadas, vidas são transformadas, vidas são resgatadas pela pregação do evangelho, pois a palavra de Cristo tem o poder de regenerar a vida de todo ser humano pecador, claro é, aqueles que a ouvem e aqueles que não somente a ouvem, mas recebem esta mensagem e passa a partir daquele momento a aplicar na sua vida. Certamente a sua vida nunca mais será a mesma. Observe que todos aqueles, eu falo não somente de pastores, eu falo não somente de diáconos ou de qualquer servo que tem um cargo eclesiástico dentro da igreja, mas sim de todos os servos, porque independente do cargo, todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, somos servos do Senhor e estamos aqui para servir. Quando nós entramos neste campo, começa-se uma guerra muito grande espiritual, pois a mesma palavra e o mesmo apóstolo Paulo fala no capítulo 6, o verso 12, apontando o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, Satanás. Sim, Satanás é um dos grandes adversários do povo de Deus, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes das trevas desses séculos, contra as hostes das maldades, ou seja, a nossa luta é uma luta espiritual. A guerra espiritual, neste momento, muitos estão vivendo elas. Servos e servas de Deus, as suas mentes estão sendo atacadas, o seu íntimo está sendo atacado com um propósito de barrar você, de impedir você, para que os propósitos de Deus não se cumpram sobre a sua vida. E dentro desses propósitos, o maior dele que é entrar no reino de Deus, cujo texto aqui nós estamos tratando. Observe que o apóstolo Paulo estava determinado. Ele sabia o que tinha recebido e aquilo que ele tinha recebido como servo, ele estava entregando por onde ele passava. Mas sobreveio sobre a sua vida grande tribulação. Observe que nesta cidade onde ele está anunciando o evangelho, ali muitas vidas são regeneradas. E por conta disso, Satanás começa a atuar nas mentes que não receberam o evangelho. Observe uma coisa, quando as pessoas que ouvem o evangelho de Cristo e rejeitam o evangelho de Cristo, a vida do homem, o ser humano, como ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, para Deus habitar na sua vida,
E quando isso não acontece, obviamente as suas mentes são habitadas por espíritos malignos. Ou seja, passam a ser influenciados por espíritos terríveis, demônios que têm como propósito destruir a vida do ser humano, levando-o a banir da presença de Deus, impedindo que ele venha ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, que essa verdade liberta. Então observe que Paulo está pregando na sinagoga. Ali muitos se convertem, mas outros não se convertem. Ao contrário, começam a se levantar contra Paulo e o seu irmão, que estão ali fazendo a vontade de Deus. Ou seja, as mentes que não recebem esta mensagem, o diabo passa a usar e influenciar contra os servos de Deus. Assim, neste momento, tem milhares de homens e mulheres, servos fiéis, que estão passando grande luta, ou seja, sendo perseguido, apedrejado. Paulo literalmente foi apedrejado com pedras. Mas quando se fala de apedrejamento, não se fala só literalmente com pedra. Nós somos apedrejados com palavras. Nós somos apedrejados com perseguição. Nós somos apedrejados quando ouvimos muitas coisas que não queremos ouvir e muitas vezes aquilo entra no nosso coração e nos fere e nos provoca uma doença. E por conta disso, muitos terminam parando na trajetória. Mas observe que o propósito de Satanás é usar pessoas com a mente vazia de Deus, mas com a mente ocupada por Satanás, para te oprimir, para te apredrejar, com o propósito de impedir que você venha progredir e crescer e continuar na presença de Deus. Pois observe que Paulo foi apredrejado a tal ponto que foi arrancado de dentro da cidade e lançado fora dos muros da cidade, como se tivesse morto. Ou seja, aqueles que apredrejaram entenderam que ele estava morto, mas quando eles lançaram ele fora da cidade, o seu discípulo, que ali tinha ouvido a mensagem através dele e tinha se convertido, foram até ele e entenderam. Paulo se levantou daquela situação, bateu o pó, a poeira, e se levantou e tornou a entrar na cidade. Observe a situação que ele está vivendo por causa de amar a Jesus. Paulo veio quase a óbito, mas ele se levantou do chão, entrou na cidade e no dia seguinte partiu para outra cidade. Debaixo de perseguição, debaixo de apedrejamento, de luta, de provação, oposição, ele não pensou duas vezes, ele não foi murmurar, ele não foi questionar a Deus: Deus, por que eu estou pregando e eu passo tanta luta? Deus, por que eu estou na tua casa e eu sou tão perseguido? Não, ele levantou do chão daquela situação. E ao contrário de fazer tudo isso, que é o que nós fazemos muitas vezes, que é questionar a Deus por causa das lutas, que é questionar a Deus o porquê das adversidades, e não entendemos que aquilo que nós recebemos, por causa do que nós recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus, é por causa disso que nós somos perseguidos, é por causa da palavra que nós somos atribulados. É por causa do reino de Deus que nós somos perseguidos. E todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus certamente viverão isso na sua trajetória. Mas uma vez que nós entendemos isso, isso fica mais fácil de nós avançar na nossa caminhada em Cristo Jesus. Quando nós não entendemos que o evangelho de Cristo é passar luta e até mesmo morrer por amor a Jesus, muitas pessoas vão parar na sua trajetória, porque entende que servir a Jesus é mar de rosa, servir a Jesus é viver tudo bem, servir a Jesus é ausência de luta, mas a palavra de Deus não ensina isso. Paulo, ele se levanta daquela situação e juntamente com Barnabé vai para a cidade, prega a palavra em outra cidade e ali muitos discípulos se convertem. Ou seja, ontem foi luta, ontem foi perseguição, mas ele, ao contrário, no dia seguinte, ele se levanta novamente e vai para outra cidade e continua pregando a palavra de Deus, confirmando o ânimo dos irmãos. Observe que Paulo está aqui aplicando uma situação que ele viveu no dia anterior. No dia anterior ele foi apedrejado, quase veio a óbito. Então ele entendeu que a caminhada em Cristo não seria fácil. Seria uma caminhada de luta, seria uma caminhada de perseguição e até mesmo de morte, como morreu. Ele foi decapitado, segundo a história, pelo Império Romano por amor à palavra de Deus. Mas ele seguiu a sua caminhada, confirmando o ânimo dos irmãos, dizendo para eles: olha, permaneça na fé. Ou em outras palavras, ele está dizendo: não deixa a fé naufragar.
Não deixa a fé sair de você. Não perca de visão a fé por causa das tribulações que hão de vir sobre as vossas vidas. Porque Paulo, que já estava vivendo a experiência, ele sabia que aqueles que estavam recebendo a fé ia passar por coisas semelhantes ou talvez até pior. Tem muitas pessoas neste momento que estão passando por situações semelhantes ou até mesmo pior. Perseguido, enfermidade, luta na saúde, luta dentro do casamento, luta no ministério, perseguição dentro da família, ausência de muitas coisas que gostaria que tivesse na sua vida. Tudo isso por causa de amar a Jesus. Mas o Senhor está trazendo essa palavra ao meu, ao teu coração e dizendo para nós, persevera, permaneça na fé, porque será assim para entrar no reino de Deus. Debaixo de muitas tribulações, importa nós entrar no reino de Deus. O Senhor está confirmando a nossa fé, trazendo uma realidade para a minha vida e para a sua vida, que não será fácil a nossa trajetória. Ele nunca falou que será fácil. Eu quero ler com você o capítulo 5 de Mateus, versos 11 e 12, está escrito assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Verso 12, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, as perseguições que eu estou sofrendo, que você está sofrendo, que os discípulos de Cristo e que vivem piamente em Cristo estão sofrendo pelos quatro cantos da terra, não é algo novo, mas é algo que faz parte da vida de cada um que se propôs a servir a Cristo em espírito e verdade e entrar no reino de glória e viver eternamente com Ele. Observe que o Senhor já está aqui exortando no seu ministério terreno aos seus discípulos. Diz, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão passar situações que vocês nunca imaginariam, mas se alegre com essa situação. Se alegre, ou seja, exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Não a salvação. O galardão é algo independente da salvação. O galardão são presente que o Senhor dará para os seus salvos naquele grande dia, por permanecer firme, pregando a palavra em espírito e verdade, olhando para o Senhor e, claro, olhando para as almas que estão perecendo, indo multidões ao caminho do inferno, vivendo vida de idolatria e precisa viver, precisa ouvir esta verdade para que possam se arrepender dos seus pecados e assim ser salvo por Cristo Jesus. Então, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, como o nosso Senhor Jesus padeceu. Capítulo 15, verso 20 do Evangelho de João está escrito: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão